Fala minha diretoria, meu nome é Júnior, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui, é claro, para falar de futebol. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você deixe o seu like no começo, se inscreve no canal, deixe um comentário, ative o sininho de notificações, aqui tem vídeo todos os dias. É de extrema importância a sua ajuda, o seu comentário, o seu like, a sua moral. Posso contar com você? Então vamos embora, vamos mais um vídeo. Bom, vamos lá, vamos passar aqui pelos jogos da rodada. A rodada começou no sábado com os seguintes jogos. Atlético Goianiense ganhou do Juventude por 2-1 em casa, de virada. Né? O Palmeiras não tomou conhecimento do Cuiabá, ganhou de 5-0 com direito a show do Estevão, recém-convocado para a seleção. O Fluminense, com resultado importantíssimo, visitou o Atlético Mineiro e conseguiu ganhar deles, na casa deles, por 2-0. Um jogo muito consistente defensivamente. Thiago Silva, pô, é absurdo. O que esse cara faz de diferença pro Fluminense é absurdo, né? Bahia e Botafogo 0-0, um jogo muito truncado, bem lá e cá mesmo. O Botafogo em alguns momentos achou que passou para quem estava assistindo o jogo, que ia fazer um gol a qualquer momento, mas acabou não acontecendo. Então, foi um resultado justo até. Pelo que foi o jogo, foi um resultado bem justo. Grêmio e Criciúma, o Grêmio visitou o Criciúma e ganhou de 1-0, né? Um gol de Monsalve. Então foi um resultado extremamente importante para o Grêmio, que cada vez mais está se distanciando da zona da confusão, né? Em contraponto, o Corinthians perdeu para o Fortaleza. Visitou o Fortaleza e lá perdeu com um gol do Pikachu por 1-0, com direito a uma bizarrice do Pedro Raul, que eu vou deixar passando aqui para vocês. É absurdo também, realmente. Pedro Raul ele tem um empresário fantástico, vamos classificar dessa forma. São Paulo e Vitória. São Paulo ganhou do Vitória por 2-1 no Morumbi, com os gols de William Gomes, moleque da base, e Eric, recém-contratado aí do Fortaleza não, do Ceará, perdão, né? E o Internacional ganhou do Cruzeiro por 1-0, né? Um resultado extremamente importante também, gol do Rafael Borré aos 70 minutos. E por último, dos jogos de ontem, o Flamengo ganhou por 2-1 do Bragantino. Um gol do reestreante Michael de cabeça, acredite. O Douglas Mendes empatou e o Raul, ex-Vasco da Gama, fez um gol contra, que sacramentou a vitória do Flamengo. E hoje, para fechar a rodada, tem o Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense às 9 horas em São Januário. Então, a classificação de momento ficou da seguinte forma: Fortaleza líder do Brasileiro, e eu já falei aqui, é loucura pensar o Fortaleza campeão brasileiro? Eu, particularmente, acho que não. Acho que o Fortaleza vai brigar até o final, sinceramente. Fortaleza líder, Botafogo em segundo por conta do empate com o Bahia. O Palmeiras subiu para a terceira colocação, também por conta de saldo de gols, meteu 5-0 no Cuiabá. Flamengo ganhou do Bragantino, mas se manteve na quarta posição. É importante dizer que o Flamengo tem um jogo a menos, assim como o próprio Fortaleza também tem um jogo a menos. O São Paulo em quinto com 41 pontos, Bahia em sexto com 39, Cruzeiro em sétimo com 37, Atlético Mineiro em oitavo com 30 pontos, Atlético Paranaense em nono com 29 pontos e fechando a primeira parte da tabela, na 10ª colocação, Vasco da Gama com 28 pontos. Lembrando que Vasco da Gama e Atlético Paranaense vão se enfrentar hoje às 9 horas em São Januário. Aí a sequência da tabela é Internacional, 11º, Juventude, 12º, Grêmio, 13º, Bragantino em 14º, Criciúma em 15º, em 16º, Fluminense pela primeira vez, depois de muito tempo fora da zona de rebaixamento, com 24 pontos. A zona de rebaixamento hoje ela é composta por Vitória, 22 pontos, Corinthians, 22 pontos, empatados, a diferença vai ser aqui no... O desempate aqui que tá colocando o Vitória acima do Corinthians são a quantidade de vitórias. Vitórias tem 6 vitórias. O Vitória tem 6 vitórias. E o Corinthians apenas 4, certo? Então esse é o critério.
Cuiabá em 18º, 19º com 18 pontos. E Atlético Goianiense em 20º com 18 pontos. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias consecutivas, tá? Então, assim, não tá morto. Tá muito difícil, mas não tá morto. Certo? Bom, falando sobre os jogos de ontem ainda, eu queria citar uma seguinte aspa do hoje técnico do Corinthians, né? Que ele foi perguntado o que faltava para o Corinthians, né, sair dessa situação ruim que está, que já tem, são 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas, enfim, alguma coisa do tipo. Tá muito ruim aqui o retrospecto do Corinthians. Eu vou até buscar aqui para vocês. Os últimos jogos do Corinthians. Dos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. É isso. Então, um retrospecto muito ruim, né? E aí ele foi perguntado qual é a diferença entre o Vasco de 2023 para o Corinthians de 2024. E aí eu vou abrir aspas pro Ramon Dias. A resposta dele foi o seguinte: é uma equipe completamente diferente. Na temporada passada tínhamos um goleador extraordinário, mas creio que aqui temos atacantes que têm muitas situações de gol, o que gera grupo, gera a equipe, e o que nos dá confiança, não tranquilidade. As situações de gol foram muito claras. E aqui é o que acontece. Tem alguns lances do Yuri Alberto, tem lances do Pedro Raul. E ano passado ele tinha simplesmente Pablo Verratti. É uma diferença muito gritante, né? E o Ramon Dias sabe bem disso, né? As situações de gol que o Corinthians perdeu ontem, o Corinthians ontem foi muito superior ao Fortaleza, tá? Muito superior. Mas é uma coisa que o Muricy sempre dizia era o seguinte: quem não faz, leva. A bola pune. A frase básica do futebol mundial. O Corinthians perdeu chances com Pedro Raul, perdeu chances com Yuri Alberto. O Fortaleza foi lá com Pikachu, ex-Vasco da Gama. Fez seu gol, garantiu a vitória e também a liderança do campeonato de forma momentânea. Porém não, porque o Fortaleza de todos ali de cima, tirando o Flamengo, é o único que tem um jogo a menos. Então, Ramon Dias. Eu sei muito bem a falta que faz um Pablo Verratti. Bom, é assim mesmo. Bom, falando um pouco sobre o jogo de hoje do Vasco da Gama, ainda não temos os relacionados com o jogo de hoje, né? Porém, o GE disponibilizou aqui a provável escalação para o time do Vasco do técnico Rafael Paiva para essa noite de segunda-feira às 9 horas em São Januário. Vamos lá. Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paê, Adson, David e Verratti. Ou seja, praticamente com o que o Vasco tem, força total. O Atlético Paranaense vem com Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Gabriel, João Cruz, Christian ou Praxedes, ex-Vasco, Coelho, Canóbio e Mastriani. E o técnico Martim Varini. É um jogo complicado, né? É um jogo muito difícil, é um jogo duro, né? Mas que o Vasco, se ele conseguir a vitória, ele sobe para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Seria muito importante para os anseios que o Vasco tem dentro do campeonato e, logicamente, né, fugir ali da zona da confusão. Bom, o vídeo dessa segunda-feira é isso, né? Peço para você encarecidamente para deixar o like, se inscreve no canal, deixa um comentário também se puder. Ajuda demais aqui nesse novo projeto, né? Aqui é vídeo todos os dias, tá? Caso alguma coisa diferente aconteça, eu vou deixar aqui também o meu Instagram. Vocês podem me acompanhar por lá. Ok? Muito obrigado e até uma próxima.